modernidade é caracterizada por um conjunto de conceitos que compõem relações sociais, culturais, políticas e econômicas, surgindo a partir de um conjunto de fatores históricos. No Iluminismo, durante os séculos 17 e 18, é quando se rompe com os ideais religiosos e se inicia a valorização da razão e do questionamento, um dos principais conceitos estruturantes da modernidade. Já a Revolução Francesa foi um intenso movimento político e social contra a monarquia e a burguesia, que pregava as noções de liberdade, igualdade e fraternidade, que terão grande influência na era moderna. É assim que se iniciam discussões sobre libertação e emancipação do proletariado, dos negros, das mulheres, das colônias, etc. Mas é com a Revolução Industrial e o capitalismo emergente que a modernidade se consolida e se estrutura da forma como é entendida atualmente. Essa transformação impulsiona uma produção baseada no consumo, na renovação e na exploração, como forma de sustentação e sobrevivência do sistema. Tal condição é caracterizada por conceitos como técnica, ordem, racionalidade, individualismo, autonomia e progresso, que irão criar rebatimentos na forma como se produz os espaços. Um exemplo físico que pode ser dado para caracterizar aspectos modernos são as garagens. Os primeiros automóveis movidos a combustão surgiram a partir de 1885, mas foi apenas a partir de 1900 que esses veículos passaram a ser produzidos em larga escala durante a Segunda Revolução Industrial. As noções de individualismo, autonomia e progresso foram utilizadas como propaganda para impulsionar a venda dos carros, que se tornou um item de desejo e passou a ser adquirido por uma parcela da população. Assim, se viu a necessidade de projetar espaços voltados para esse uso, primeiro sendo projetadas marquises, onde os carros poderiam deixar as pessoas na entrada das edificações, e em seguida as garagens, locais específicos para guardar e abrigar os veículos. Outro espaço capaz de representar o modernismo são os closets. A realeza europeia já possuía espaços como salas ou quartos para guardar suas vestimentas, mas com a crescente do capitalismo, a cultura do consumo e a industrialização, pessoas de classes mais altas passaram a obter mais roupas e os closets se tornaram espaços mais comuns em habitações de alto ou médio padrão. Já a pós-modernidade é o reflexo da perda da privacidade no século XXI, caracterizada pela crise da democracia representativa, pela globalização, novas tecnologias de comunicação e a pulverização das relações sociais. O filósofo francês Jean-François Lyotard, em seu livro A Condição Pós-Moderna, introduz o conceito de aparência e essência, que exclui o contexto das narrativas e põe somente a estética como elemento principal e único do discurso. Há também um conceito definido por Zygmunt Bauman, a modernidade líquida, que caracteriza uma época onde não existe mais forma e as coisas vivem em mudança. Essa fluidez cria uma cultura imediatista, de consumo, que muda nossa experiência de tempo. Não admite planejamentos a longo prazo, pois ela vive no agora. O tempo passa a ser percebido através de uma visão pontilhista, fragmentada, assim como as relações sociais. O tempo não cria mais relações com o antes e o depois. As relações líquidas, com o avanço das tecnologias de comunicação, dissolvem as relações já existentes na sociedade. Pessoas se tornam produtos a serem consumidos por meio de uma lógica mercadológica presente nessas relações sociais, tanto pessoais quanto profissionais. Isso cria um ambiente favorável à exploração do trabalho, como o ônus de uma produtividade exacerbada. Os atuais coworking são um reflexo disso. Sua popularização na última década reflete não só a dependência tecnológica que existe na atual forma de trabalho, mas também a compactação dos espaços residenciais dos grandes centros urbanos, que não admitem mais escritórios. Existe a preferência pelo aumento de mobilidade a maiores espaços, justificada pela especulação imobiliária. A liquidez das relações se apresenta espacialmente também através da integração dos espaços, como nos lofts, o aumento das possibilidades de uso e da produtividade, onde o mínimo de recursos é usado para o máximo de ganhos, é uma troca, onde há a perda da privacidade, da separação de cômodos e do espaço individual.